Olá! Você sabe como acompanhar de forma eficiente os serviços prestados pelos seus técnicos? Ocorre com maior frequência do que o desejado atrasos ou erros nas entregas que comprometem a qualidade final do serviço prestado? Hoje eu vou falar sobre o relatório de visita técnica, os benefícios para ter maior controle sobre os serviços e quais ferramentas digitais ajudam na elaboração desse relatório e otimizam a produtividade da sua equipe. Vem comigo! O relatório de visita técnica é a melhor fonte de comprovação e também de acompanhamento dos serviços realizados. Como o próprio nome diz, é uma visita realizada para inspecionar, para avaliar o que está em andamento ou a conclusão de algum serviço que foi realizado. Então, o relatório de visita técnica visa responder as seguintes perguntas: quais que eram os problemas que haviam, quais foram as soluções aplicadas, se há algum projeto em andamento, quais são os procedimentos que devem ser tomados para resolver algum empecilho que aconteceu no meio do caminho, quais foram os custos, o que precisa ser realizado para resolver algum problema que surgiu inesperadamente, como agilizar a entrega daquele serviço. No que se refere a equipamentos, como acompanhar o histórico de revisão daqueles equipamentos, o que aconteceu com eles, quais são os problemas, o que precisa ser feito, se precisa ser feito reparo de troca, peças e componentes. Então o relatório de visita técnica, ele faz toda essa avaliação em detalhes do que está ocorrendo no cliente, seja num projeto ou numa obra. O relatório de visita técnica auxilia e guia a tomada de decisão dos próximos passos daquele projeto ou daquele serviço que está sendo realizado. Com todas aquelas informações colhidas em campos, fica a dúvida: onde eu vou inserir essas informações? É no Excel, é no papel, é em um software? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos formatos para te ajudar nessa decisão. No papel, o técnico preenche as informações de próprio punho. Normalmente ele pode até levar uma prancheta e um formulário para preencher. Só que às vezes pode ser que os campos sejam insuficientes, podem ocorrer de aparecer outras informações que não tem os campos ali para preencher, então ele precisa complementar em algum outro tipo de formato. E também existe o problema do papel na geração de histórico, então todos aqueles documentos precisam ser guardados, registrados, salvos em algum lugar. Isso pode gerar uma pilha de documentos que dificulta a consulta posteriormente. Além disso, existe a questão do retrabalho. Quando o técnico preenche no papel, ele precisa levar aquela prancheta de volta para a empresa e passar essas informações para o computador. Parece pouco tempo, mas sem o formato adequado, isso pode vir sem uma padronização, que é muito importante para a consulta depois e também para dar mais profissionalismo ao serviço realizado. Também existe o preenchimento no Excel, mas ele requer que o técnico leve um computador para campo. Isso porque a interface do Excel ali no mobile, ele não é muito amigável e pode dificultar o preenchimento. Além disso, existe uma limitação de formatos. Por exemplo, se o técnico quiser fazer uma observação por voz, ele não consegue. Para inserir fotos, é só posteriormente a visita, né? Então ele precisa fotografar, preencher no Excel e depois, quando ele vai para a empresa, ele reúne esses dois arquivos juntos. Novamente, a questão do retrabalho, que pode demorar e causar atrasos indesejados para a sua empresa e para o seu cliente. Softwares e aplicativos. Uma grande vantagem na tecnologia no momento de aumentar a produtividade, de ter mais confiança naqueles documentos gerados, principalmente em relatórios de visita técnica. Quando você tem um software ou um aplicativo, o seu técnico consegue levar esse app a campo, fazer o preenchimento todo pelo telefone e depois essas informações já são disparadas automaticamente para o gestor, para o cliente, enfim, enviado por e-mail em formato de um relatório. É isso que eu quero te mostrar no software e aplicativo do Produtivo, e você vai ver como é fácil padronizar documentos, colocar o logo da sua empresa e também gerar esses documentos com maior confiabilidade e profissionalismo. Vamos para o software? Eu vou te mostrar como é simples para o gestor abrir uma nova atividade para o técnico, um relatório de visita técnica. E aqui existem outras funcionalidades importantes para a gestão do negócio, como por exemplo o cadastro da equipe, né, que esse é o time de técnicos, o cadastro dos clientes, dos locais e dos ativos e equipamentos. Quando você cadastra um novo cliente, por exemplo, vou mostrar rapidamente, eu tenho aqui alguns clientes fictícios. Então, por exemplo, cada cliente tem um QR Code. Com esse QR Code, o técnico pode escanear com o celular e já ver todo o histórico de serviços realizados para ele. E também existe uma URL para abertura de chamados.
Com essa URL fica disponível para o cliente e toda vez que ele tem alguma contestação, algum problema dentro da empresa, ele já consegue fazer a solicitação do agendamento através desse link e já cai direto para o gestor, que pode direcionar para um dos técnicos. Então a gente vai lá na gestão da equipe, nas atividades, eu vou criar uma nova atividade e nós vamos para o relatório de visita técnica e eu vou mostrar para você como que o modelo é totalmente personalizável e em seguida como que é o preenchimento na visão do técnico no aplicativo. Então tá aqui o relatório de visita técnica e aqui novamente um cliente fictício, vou colocar uma inspeção pós-manutenção de elevador. Eu coloco as instruções para os meus responsáveis. Escolho o meu cliente, então eu tenho aqui o conjunto comercial. Escolho quem são os técnicos responsáveis para realizar esse agendamento, a data e a hora desejada. E salvei. Pronto, essa atividade já foi para o técnico. Lembrando que aqui na parte de formulários eu consigo personalizar os modelos existentes para agilizar no momento em que eu vou abrir essa atividade para o meu técnico. Então eu já posso deixar os modelos salvos, posso exportar um modelo que eu utilizava anteriormente em Excel ou até mesmo transferir para o computador um que eu usava em papel, digitalizar ele aqui e transformar ele num formulário dentro do produtivo. Tudo isso facilita no momento da abertura da atividade para o seu técnico. Agora eu vou mostrar na visão do técnico o preenchimento do relatório de visita técnica. E a atividade já apareceu para o técnico, que é a inspeção pós-manutenção de elevador. Eu vou lá em preencher e realizar um novo preenchimento. E aqui eu consigo cadastrar todos os ativos do meu cliente, como eu falei anteriormente, lá dentro do software. Para mim já tem um ativo que é o elevador, né, um equipamento cadastrado para esse cliente. Ele já sai aqui. As informações de empresa, da sua empresa e do seu cliente são preenchidas automaticamente, o técnico não precisa preencher isso toda vez. Então aqui o tipo de serviço que foi realizado, né? Vou colocar aqui da manutenção preventiva. A localização GPS, que também é puxada automaticamente quando o técnico está em campo. Então, o relato do cliente apresentou barulho e desligue. A descrição do diagnóstico. Eu posso acrescentar também fotos do serviço, isso é uma funcionalidade bem legal, principalmente para comprovação dos serviços executados. Então eu vou selecionar umas imagens a critério de teste, né, para a gente ver aqui como que fica. Então, testes realizados. E aqui na parte de serviços realizados, eu consigo colocar uma descrição do serviço. E quais são as pendências, né? Caso eu tenha, nesse relatório de visita técnica, percebido que algum dos pontos ainda não estão conformes. E aí eu vou descrever. Ao fim do trabalho, eu consigo colocar assim, a assinatura do meu cliente e a assinatura do técnico. E a do cliente que está de acordo com essa vistoria, com essa visita técnica. Pronto, agora eu vou exportar e em poucos cliques enviar esse relatório para o meu cliente e para o meu gestor. E eu só vou gerar o relatório, ele vai aparecer aqui na tela e eu vou mostrar para você depois ele ampliado para a gente acompanhar todos os campos. Pronto, esse é o relatório de visita técnica exportado, muito rápido, não é mesmo? Vamos ver ele um pouco maior? Visita técnica. Tem o título do relatório, que é muito importante para a identificação. Você pode colocar o logo da sua empresa. Como eu mencionei, os dados da sua empresa e do seu cliente já são preenchidos aqui automaticamente. Quando esse documento é entregue para o cliente e ele tem algum tipo de observação a ser feita, está aqui o link da URL para abertura de chamados. Caso ocorra algum tipo de problema, uma contestação, ele pode clicar aqui e já preencher as informações e indicar o que precisa ser feito. As informações do serviço, muito importante para o gestor poder acompanhar qual que é o tempo médio de atendimento dos técnicos. O ativo, então vem todas as informações dos equipamentos.
a marca, o modelo, o patrimônio, o número de série e também uma URL, caso seja necessário abrir um serviço especificamente para aquele ativo. A localização, então o relato do cliente, a descrição do diagnóstico, as fotos e os serviços realizados. Esse é outro ponto bem legal que você pode contar dentro do produtivo. É possível cadastrar peças e componentes e incluir os preços delas, os valores, né? E com isso, no momento que o técnico vai fazer uma visita e ele detecta que precisa ser realizado um novo tipo de serviço, ele pode criar basicamente um orçamento, né, que dá mais transparência para o cliente, porque ele já vê ali qual vai ser o valor de investimento para ele realizar um reparo, uma troca de algum componente. E isso é bem legal também. Aqui, ao fim, a assinatura do técnico e a assinatura do cliente. Pronto, esses documentos já estão, né, disponível para o cliente, para o gestor, agilizando a entrega desse relatório e a comprovação dos serviços executados. Viu como os recursos do produtivo enriquecem o seu relatório de visita técnica? Isso é muito importante não só para encantar o seu cliente, mas também criar documentos muito mais confiáveis, né, tanto visualmente quanto a questão das informações e da padronização, ajudando a ter maior previsibilidade tanto de custos, de todas as informações muito bem detalhadas e também a consulta que é muito mais rápido no formato digital. Quer ver na prática? Acesse o link aqui na descrição e utilize o nosso modelo de relatório de visita técnica, comece a personalizar os campos, acrescente informações do seu cliente e veja como que fica muito mais fácil a geração desse documento, tanto para o gestor quanto para o técnico. Se restar qualquer dúvida sobre o relatório de visita técnica, deixe o seu comentário e também pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte lá no site do Produtivo. Muito obrigada e até o próximo vídeo!